experimentar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Experimentar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Mas perguntar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Mas perguntar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, eu abro mão de Deus, porque você é dele, e ele é seu. Você é do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Olá, meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos ao vivo pelo ICR TV. A você que está nos acompanhando, já vai compartilhando, já vai se inscrevendo no canal do ICR TV. E toda quarta-feira nós estamos aqui, e nós acreditamos que nesta noite o Senhor falará poderosamente conosco através da sua palavra. E nós acreditamos que nós estamos aqui numa continuação. Estivemos na quarta-feira passada falando aí sobre angelologia, parte 1, e hoje a parte 2. Acreditamos que Deus ele tem algo a falar conosco poderosamente. Aleluia, oh glória a Deus. E hoje eu não poderia de não falar isso, né? Hoje é dia 8, Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres. Deus abençoe. E quero mandar aqui também um cheiro, um abraço de coração, um beijo, né, para minha esposa, minha mãe, minha irmã, que estão lá nos acompanhando. Deus abençoe a todas vocês. Parabéns aí pelo dia. Hoje é Dia Internacional dessas guerreiras. Então fica aqui
o abraço da ICR, Igreja Cristã Remanescente. E hoje nós estamos com o nosso amigo, convidado, que esteve aqui conosco na quarta passada, meu nobre amigo, reverendo evangelista Eduardo Medeiros. Prazer mais uma vez, queridão. E as ordens. Meus amados irmãos, eu quero nessa noite vos saudar com a bendita e gloriosa paz do Senhor. Quero dizer que é um prazer, uma alegria, uma honra poder estar mais uma vez aqui, discorrendo sobre essa temática bastante relevante, propícia e oportuna para o contexto em que nós estamos vivendo, né? Estamos em um período de muita mística, onde as pessoas espiritualizam tudo, né? Tudo que acontece, as pessoas espiritualizam, tem aquilo como transcendental. Então nós estamos aqui mais uma vez para nós trabalharmos essa temática. Que Deus possa abençoar o nosso querido pastor Jefferson, né, pelo convite, o pastor Gabriel também, são os pastores presidentes da ICR. Que Deus abençoe também a todos os meus queridos e amados ouvintes, né, que estão ligados conosco já. Já peço a todos que compartilhem essa live, né, com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, para que mais pessoas possam assistir e serem abençoadas. E aproveitar também, eu não posso me esquecer de mandar um beijo para minha esposa, né, gente? Glória, fica à vontade, querido. Senão eu apanho chegar em casa. Vai chegar, nem entra, viu, Tom? Eu dormi fora. Um abraço aqui, um beijo para minha esposa, irmã Josélia. Ela não pôde estar conosco aqui, porque ela está um pouco adoentada, mas vai o meu abraço para minha esposa, meu filho e toda a minha família. Amém. Pronto aí, guerreirão? Pronto, vamos lá. Glória. Meus irmãos, e na semana passada nós não deu tempo, né? Nós estarmos concluindo o tema angelologia. E você que não acompanhou, mas você pode acompanhar lá a primeira parte da nossa conversa. Foi maravilhoso, algumas perguntas dos nossos amados irmãos. E a partir desse ponto nós vamos aqui falar de Gênesis. Vamos aqui fazer uma conversa minuciosa sobre Gênesis 6, capítulo 6, interligado, né? O paralelo lá de Judas 6. Então, a você que está nos acompanhando, eu costumo sempre dizer, pega lá o marcador de texto, pega a tua Bíblia, papel e caneta, pega aí alguns pontos importantes. Eu estava com essa dúvida, tem uma pergunta para fazer? Faz a pergunta, que no decorrer aqui da conversa nós estaremos aqui acionando a sua pergunta, direcionando aqui para o nosso evangelista Eduardo Medeiros. Amém, queridos? Então, Gênesis 6, ele fala da corrupção do gênero humano. Então, o estudo bíblico de Gênesis 6 revela a escalada do pecado da humanidade. Não é assim, meu evangelista? Então, após a queda de Adão e Eva, o homem ele se tornou totalmente depravado. A palavra certa é essa. O homem se tornou totalmente depravado, igreja. E esse capítulo também registra o início do dilúvio. Não é assim? Na terra. Então, eu não vou falar muito, eu vou passar a bola aqui para o evangelista. Eu acredito que ele vai fazer aqui algum resumo dos capítulos anteriores de Gênesis. E logo ele chega aqui em Gênesis. Nós estamos aqui sobre o termo angelologia. Nós não vamos fugir aqui dessa conversa, desse tema. Amém, evangelista? Eu passo a bola contigo, queridão. Amém, meu pastor Jefferson, e a todos os irmãos internautas que estão sintonizados conosco nesse canal abençoado, canal da ICR TV, programa Conversa de Cristão. Glória. Quarta passada estivemos aqui falando sobre angelologia, né? A primeira parte, nós trouxemos a definição etimológica dessa palavra. Nós falamos que a angelologia é uma junção de duas palavras gregas, angelos, que significa mensageiro. Isso. Né? E há um correspondente no original do hebraico, que é malak. Isso. E a palavra logia, da onde vem a palavra logos, palavra, estudo. Então, a angelologia é o estudo a respeito dos anjos. Só fazendo uma retrospectiva aqui, queridos. A gente falou também quem criou os anjos. Isso. Foi Deus, lá no livro dos Salmos. Diz que Deus criou os anjos, Deus soprou e todos os seus exércitos passaram a existir. Falamos também que os anjos foram criados dentro da eternidade revelada, né, da criação original de Deus, com base em Gênesis capítulo 2, versículo 1,
que vai dizer que Deus criou os céus e a terra e todos os seus exércitos foram criados, ou seja, tanto os seres angelicais como também os seres humanos, né? Isso. E tem uma pergunta também que a pastora Thalita fez quarta passada, que ficou uma dúvida, e eu quero trazer aqui uma elucidação acerca da pergunta. Ela perguntou se havia possibilidade, havia chance dos anjos caídos se arrependerem do que eles fizeram, né? Na verdade, queridos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele só é válido para seres humanos. Sim. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, no paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, lá vai dizer que o segundo Adão veio o pecado, e o pecado veio a todos os homens. No primeiro Adão nós fomos condenados, mas no segundo Adão nós fomos justificados dos nossos pecados. Sim. Então não existe sacrifício para perdoar os pecados praticados por Satanás e a terça parte dos anjos que aderiram à sua rebelião. Então eu estou fazendo aqui essas explicações para não deixar dúvida no ar, né, gente? Pronto. E nós estamos aqui para trazer esses esclarecimentos. Quarta passada também a gente falou sobre a natureza dos anjos, né? Isso. Os anjos são seres Muito espirituais, não são de carne e osso, são seres metafísicos. Os anjos são inteligentes, né? Verdade. Eles louvam a Deus. Tem Os miríades, anjos, né, eles lá no- são isso. Os anjos são inferiores a Deus e são superiores aos homens. Lá no livro da carta aos Hebreus, o autor vai dizer que Jesus se fez um pouco menor do que os anjos, né? Falamos também que os anjos, eles não se reproduzem, né, consubstanciado naquilo que o próprio Jesus Cristo disse, né, em Mateus, de que no céu não se casam e não se dão em casamento. Nós vamos aprofundar essa questão hoje aqui, em Gênesis capítulo 6, versículo 1, que os anjos, meu querido pastor Jefferson, são assexuados. Sim, Eles Eduardo. estão privados do matrimônio. Estou entendendo. Então não faz parte da Olha natureza aí, igreja. humana, entendeu? Esse tipo de relação, porque o anjo não tem DNA. Vai compartilhando. O anjo não tem ordem cromossômica. O anjo não tem símen. Estou entendendo. Então é algo que não faz parte da natureza dos anjos. Enfim, a gente tratou sobre essas temáticas, mas hoje Foi bem explicado, né, Eduardo? Só falando foi muito bem angelologia, explicado, foi né? para você não ter nenhuma dúvida, aí ficou só essa questão no ar, né? Essa pergunta. E Gênesis 6? Aí nós preferimos deixar para hoje. Vamos lá, vamos E nós lá. acreditamos. Aí, Eduardo, tu vai pegar aqui, vai pegar algum capítulo anterior para você chegar Sim, até sim, contexto. Gênesis 6. Você vai a partir de Gênesis primeiro ou Vamos Gênesis. começar. Gênesis primeiro. Vamos lá. Pronto, igreja. Então já pega a tua Bíblia. De Bíblia na mão, De Bíblia na mão, Jesus no coração. pronto. Ele vai falar aqui já de Gênesis primeiro até chegar lá em Gênesis 6. E como você é um conhecedor e uma conhecedora, nós sabemos que Gênesis primeiro é o início da criação, e o escritor de Gênesis, ele abre o seu livro dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. É contigo, Eduardo. Muito bem, meus queridos irmãos, como já ratificou o nosso querido pastor Gabriel e pastor Jefferson, né? Pega um caderno aí, pega um papel, pega uma caneta, para você ir anotando tudo aquilo que nós iremos esclarecer para você. A gente não pode analisar um texto sem contexto. Verdade. Isso é uma regra da exegese. O que é exegese? Nós trouxemos uma definição, quarta passada aqui. Exegese vem de uma palavra grega chamada exequesios. Esse prefixo ek significa extrair, Tô entendendo. tirar, exaurir, trazer para fora as informações que o texto quer nos informar. Infelizmente, muitas pessoas, pastor Jefferson, meu nobre, Tô ouvindo, meu amado. é daí que nascem as grandes heresias, as grandes discrepâncias bíblicas, porque as pessoas fazem uma leitura superficial do texto e não fazem uma leitura meticulosa, uma leitura mais criteriosa, mais acurada do assunto. Estou entendendo. Eu não posso ler apenas Gênesis 6 e versículo 1 e afirmar categoricamente que ali são os anjos. Tô Eu entendendo. preciso trazer o contexto imediato. E o contexto, os irmãos sabem, que pode ser os versículos anteriores ou os versículos posteriores, ou os capítulos anteriores ou os capítulos posteriores. Olha aí. É por isso que eu quero fazer aqui uma retrospectiva com vocês. Eu queria que vocês voltassem ao Gênesis 1, lá vai dizer que no princípio
Criou Deus os céus e a terra. E a terra Esta é a primeira frase da Bíblia, Eduardo. É a primeira frase da Bíblia. E não poderia ser mais apropriada, né? Porque Isso. qualquer pessoa que deseja saber quem é Deus, encontra logo uma resposta clara e direta na primeira frase da Escritura. Por quê? Pronto. Porque Deus é o Criador no universo. Dê lugar, No querido. princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é a criação original, né? A eternidade revelada de Deus para os homens, né? Que é Bereshit. Princípio quer dizer, a palavra Bereshit quer dizer começo, princípio, que é o nome do livro em hebraico de Gênesis, né? E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí o versículo 13 vai dizer, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui seria outro debate, né? Sim. Que luz era essa, né, que emanou no universo? Seria essa luz de Jesus? Seria a luz dos astros, do sol, da lua? Ele está fazendo Não uma pode triade ser, de né? dias, né? Isso, não pode ser, porque o sol e a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia. Então que luz é essa? Então já é um outro debate. Então Deus, meu querido Jefferson, internautas que estão sintonizados conosco nessa programação abençoada, ele vai criando. E o escritor aqui de Gênesis, que é Moisés, ele vai descrevendo toda a criação de Deus. Deus vai criar a luz, Deus vai criar as trevas, vai fazer a separação entre luz e trevas, entre o firmamento e entre as águas. Vai criar os seres viventes, né? Tanto os animais terrestres, como os animais marítimos, né? Os que rastejam sobre a terra. E Deus tem um plano de criar o homem. Então, Deus vai criar o ser humano, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Versículo 26, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Esse foi o projeto original de Deus. Pronto. Para a raça humana. Deus planta um jardim no Éden. Do jardim do Éden, diz a Bíblia, que emanava um rio que se dividia em 4 braços. O primeiro era Pison, que regava toda a terra de Ávila, onde havia o ouro, e o ouro dessa terra era um ouro muito bom. Segundo rio era o rio Gion, né, que regava toda a terra de Cuxi. Terceiro rio, o Hidekel, e o quarto rio, o rio Eufrates. E Deus coloca o homem ali no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, já estou desmistificando aqui a ideia de que o trabalho só veio depois do pecado. Estou entendendo. Não, o trabalho é antes do pecado. Sim. Só que o trabalho antes do pecado do homem era suave. Era algo suave, era algo muito prazeroso. Mas após o pecado, o trabalho se tornou algo castigante, algo enfadonho, né? Algo cansativo. Tanto que quando Adão peca, a sentença de Deus é essa, né? Maldita é a terra por tua causa, espinhos e abrolhos te produzirá, né? E do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando tu plantares, a terra não dará mais a sua força. Então, o trabalho ele é antes do pecado, né? Outro assunto também que as pessoas entendem mal, dizem que o sexo ele é depois do pecado. Na verdade, o sexo é antes do pecado. Foi o próprio Deus que criou o sexo. Deus criou macho e fêmea e os abençoou. E disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Sim. Então, são coisas que as pessoas trazem na mente, não entendem. E é importante nós trazermos essas explicações aqui à luz da Bíblia Sagrada. Aí Deus viu a solidão do homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que esteja do seu lado, lhe ajudando. E Deus faz a mulher. Certo? Deus faz a mulher. Quando chegamos em Gênesis, capítulo 2, vai dizer, assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Ele já passou aqui para Gênesis 2, Isso. Né? Quando tu terminar essa reflexão do 2, tu, olha, eu vou entrar aqui no 3, que é para o Isso, pessoal já... Vou procurar ser mais rápido. Pronto. Dê lugar, queridão. Versículo 12, havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui já refuta a ideia de alguns adventistas, né, que guardam o sábado e que pregam até que quem não guarda o sábado não vai ser salvo. Infelizmente eles têm essa ideia. Então esse versículo 2 já traz uma refutação bíblica. Deus trabalhou no 7º dia. Olha aí, e descansou no 7º dia. Assim como você trabalha no sábado, durante o dia e descansa à noite.
Entendeu, querido? Tô Então, entendendo. são coisas que você vai perceber quando você faz uma leitura mais meticulosa e cuidadosa das Escrituras. E vai dizer que Deus abençoou, né, o sétimo dia e o santificou, e nele descansou de toda a sua obra que havia criado. E o interessante aqui, meu amigo Eduardo, pegando aqui um gancho, é muito interessante a conversa, porque vai abrindo aqui o leque, né? Sim, sim. Meu amado Isaac Souza, ele já tinha publicado aqui, ele vai dizer assim, com relação a Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e você agora abriu aqui o leque, né? Aí ele vai dizer assim, eu tenho uma ideia na cabeça, ele vai dizer assim, ó, em Gênesis, em relação ao Gênesis 1, verso 1, eu tenho uma ideia na cabeça que é uma terra diferente de Gênesis 1, verso 2. Nós sabemos que esse espaço aí é muito grande, né? De Gênesis, de versículo para versículo, há um espaço. Ele conclui dizendo, porque tudo que Deus fez é perfeito. E o interessante aí, Eduardo, que embora Gênesis 1 não relate explicitamente, em algum momento dentro desse processo criativo, os seres celestes, né? Não apresenta esses seres celestes logo. Por quê? Porque a Bíblia ela não fornece detalhes acerca disto, apenas informa que Deus criou os seres angélicos. Mas como, né? O Salmo 148, né? Versículo 1 ao 5, Neemias, capítulo 9, versículo 6, Colossenses 1, verso 16, é isso aí nós falamos na aula passada, quem são os anjos. Dê lugar, queridão. Na verdade, aí seria outro debate, né? Gênesis 1 em 1 e Gênesis 1 em 2. Existe a teoria do hiato, né? Isso. Alguns cientistas e até pregadores também fazem essa interligação de que entre a Terra de Gênesis 1 em 1 e Gênesis 2 existe um lapso de tempo de milhões e milhões de anos, mas a gente não tem consubstanciação nem contextualização bíblica para nós afirmarmos, né? Na verdade, o que se descobriu agora por cientistas sérios e até cientistas cristãos como Adalto Lourenço, com grande nome, né, aqui no Brasil, é de que a Terra é um planeta jovem, né? A Terra não tem mais do que os seus 7.000 anos, né? Isso bate totalmente com o relógio judaico, né, com o que a Bíblia diz. Então Deus faz a mulher, Deus institui a primeira instituição, que é a família, e Deus dá uma ordem expressa aqui em Gênesis 2,17. Mas da árvore Passou para da Gênesis ciência, 2 aí? Isso, 17. Pronto. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comereis, certamente morrerás. Então Deus deixa uma ordem bem expressa. Vocês têm liberdade para comer de todas as árvores do jardim. Está tudo à disposição de vocês. Mas existe uma árvore específica, está no centro do jardim, dela vocês não podem comer. Então, como aquele que cria e estabelece as normas, Deus deixou a norma estabelecida. Sim. Daquela árvore você não pode comer, porque se dela comer, Glória. certamente morrereis. Quando Deus disse que o homem e a mulher morreriam ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falava de 3 tipos de morte. A morte física, diz a Bíblia que o pó volte à terra como era, o espírito torne a Deus que o deu. A morte espiritual, conforme Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte. Mas Glória a Deus. a salvação é o dom gratuito de Deus. Verdade. E a morte eterna, que é a eterna separação de Deus, que é o lago de fogo. Pronto. Quando chegamos no capítulo 3, acontece algo drástico, uma grande tragédia, a queda do homem. Só um minuto, Eduardo. Pois não, meu Nossos amados irmãos que estão chegando agora, nós estamos falando aqui, ele está dando aqui só um resumo para chegar em Gênesis capítulo 6, e ele pegou aqui já, falando aqui bem esclarecido sobre Gênesis. Primeiro ele já entra falando, Deus ele criou o universo, e ele já pegou Gênesis 2, e para que você entenda, né, Deus criou os céus e a terra, isso aqui é o princípio. E no capítulo 2 aqui, o estudo de Gênesis 2, enfoca principalmente, ele já está no 3, mas deixa eu te dizer, enfoca principalmente a formação e o início da vida humana no mundo criado por Deus. Aí agora ele já pega Gênesis 3, para que você possa entender. Dê lugar, meu amigo. Muito bem, queridos. E no Gênesis 3 vai acontecer, né, a queda do homem, porque Deus não fez o homem, pastor Jefferson e nossos irmãos que nos acompanham aí pelo canal da ICR, Deus não fez o homem como um ciborgue, um robô programado. Ele tem um controle e vai programando o que ele vai fazer. Deus fez o homem com vontade própria. Meu Deus. Deus fez o homem com sentimentos, com volição,
e com vontade, podendo tomar suas próprias decisões. Muito forte, né, querido? Deus havia estabelecido a regra: ó, não coma dessa árvore. Se você comer, você vai morrer. Mas o homem tinha assim a opção de obedecer ou não obedecer a regra que Deus havia estabelecido. E como conhecemos a história, né? Diz a Bíblia que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Satanás, ele vê uma legalidade, ele vê uma brecha para se manifestar no mundo dos homens, porque Satanás não está aqui de forma legal. Porque Satanás, os demônios, são seres espirituais, são seres metafísicos, desencarnados. Então só está aqui de forma legal e autorizada aos seres humanos. Mas ele entra na serpente, todos nós conhecemos a história. A serpente, ó, o que foi que Deus falou? Para não comer. Olha aí, igreja. Aí a serpente vai lançar uma proposta tentadora para Eva, dizer: não, Deus sabe, no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a Deus. Meu Deus. A mesma proposta de Satanás lá no céu. Sim. Esse foi o motivo da rebelião de Satanás e dos seus asseclas, dos seus demônios. Qual foi o projeto do diabo? Estabelecerei o meu trono acima das estrelas, fazendo referência aos anjos, sim, e acima de Deus. E serei semelhante ao Altíssimo. Foi a mesma proposta que ele lança para Adão e Eva, e nós conhecemos a fatídica história. Eles acabam caindo, comendo do fruto ali, e Deus aparece no jardim chamando: onde estás, Adão? E o interessante, Eduardo, que muitos, talvez você ouviu com certeza, que consideram, né, muitas pessoas consideram essa história narrada em Gênesis 3 como sendo uma narrativa simbólica, né? E outros vão ainda mais além e afirmam que Gênesis 3 registra um mito, né? Então essa linha de pensamento falando sobre, no geral, igreja, essas pessoas defendem que o escritor de Gênesis simplesmente criou uma narrativa que explicasse o despertar da consciência humana, falando sobre o criacionismo bíblico, falando sobre uma espécie de evolução com esse criacionismo, mas isso não tem uma sustentação bíblica, né, Eduardo? Não existe sustentação bíblica para o evolucionismo. Na verdade, a evolução vai ser sempre teoria. Isso, teoria de uma forma mais primitiva, vieram ali dos primórdios, não tem uma base, né, Eduardo? Que o homem veio dos australopitecos, os homens sábios, sim, né? sim. O homem de Pequim. Olha aí, viu? Você que Neandertal, você acha que nós vemos uma evolução primitiva? Tire isso da cabeça. Respeitosamente, para você que acredita que nós viemos do macaco, o que veio do macaco foi a sua avó. Eu não vim do macaco, eu vim de Deus. Eu não vim do macaco. Bom, se a evolução fosse algo realmente real, experimental, até hoje tinha animais virando pessoas. É verdade. Por que parou? Por que o processo da evolução parou? Então não tem sustentação bíblica. E se você pegar, meu nobre pastor Jefferson, as maiores leis científicas, como a lei da termodinâmica, a lei da biogênese, da causa e efeito, elas estão mais em consonância com o criacionismo bíblico do que com o evolucionismo de Charles Darwin. Verdade. Só um exemplo bem simples aqui, porque a nossa temática é sobre os anjos. A lei da causa e efeito. A causa, ela tem que ser maior do que o efeito. É verdade. O efeito não pode ser maior do que a causa. Aí, levando para o criacionismo, para esse postulado que nós acreditamos, quem foi a causa de tudo existir? Deus. Verdade. E nós somos o resultado disso. Verdade. Então Deus é maior. Então, queridos, a ciência se explica pela Bíblia, e a Bíblia explica a ciência. Verdade. E isso aí é, sem dúvida, a igreja. Sem dúvida. A criação do mundo é um dos temas mais complexos, vamos dizer, e discutidos ao longo da história da humanidade. A criação do mundo. Porque desde a antiguidade o homem ele tenta buscar respostas em relação à criação do mundo. E o resultado disto foi o surgimento de várias lendas, de vários mitos, até chegar às posições mais recentes defendidas aí pela ciência, como meu amado Eduardo acabou de falar. Mas dê continuidade, querido. É isso aí, meu pastor. Acontece a queda do homem, Deus aparece, Deus como juiz. Isso. É um atributo da justiça de Deus, diz que o homem precisa ser punido. Lá no livro do profeta Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. E Deus, ele, como é um Deus longânimo, misericordioso, né? Ele acaba fazendo aventais ali para o homem, o primeiro sacrifício da história. Isso apontava para o sacrifício, né, vicário e substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Tá certo? Verdade. Aí Deus disse para o homem, como eu falei no começo, né? Maldita a terra por tua causa, ela não vai dar mais a força quando tu plantares a semente, tu comerás do suor do teu rosto, sentencia a mulher
vou aumentar as dores da tua concepção, tu vai ter filhos com dores, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E a sentença para a serpente foi, tu rastejarás. Eu não vou nem entrar nessa questão científica, se a serpente era como um lagarto, se tinha patas, eu não vou nem entrar nessa questão não, né? Mas a sentença de Deus para a serpente foi, tu rastejarás. Glória a Deus. Porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. E a primeira promessa messiânica é liberada. Gênesis 13:15. Da semente da mulher nascerá um, que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Meu Deus. Aonde foi que o calcanhar do Messias foi ferido? Na cruz. Ele veio para os que eram seus, o povo judeu, mas os seus não receberam. Então, a oliveira original, os ramos originais, como está em Romanos capítulo de número 9, rejeitou o Messias. Aí o que é que ele fez? Ele pegou os jambuzeiros bravos, que são gentios, e enxertou na oliveira. É forte ou não é? É forte. Por isso que em João capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Interessante, daqui a pouco eu vou entrar nessa questão, Jefferson e amigos internautas que estão acompanhando o nosso programa. É você que está nos acompanhando. Essa expressão filho de Deus, hoje. ela vai se atribuir tanto a anjos, como a seres humanos, como ao próprio Israel. Isso. Então daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão também. Então o homem pecou. Pronto. Isso é Gênesis 3. Gênesis 3. Agora tu já passa para... Isso. E quando o homem peca, só para a gente já passar para o capítulo 4, por que eu estou fazendo esse retrospecto? Por que eu estou fazendo essa exegese dos capítulos anteriores? Para a gente entender o capítulo 6, pastora Thalita. A gente precisa fazer essa retrospecção. Verdade. E se nós entendermos bem, a Bíblia ela não se contradiz. Eu estava falando aqui nos bastidores com o Eduardo, pastor Gabriel que está aqui, a sua esposa também. A Bíblia não se contradiz, não tem contradição, é só má interpretação mesmo. E você falando aí de Gênesis 3, aqui revela o juízo de Deus sobre Satanás. Capítulo 3, versículo 14, versículo de número 15, sobre a mulher, né? Gênesis 3, verso 16, e sobre o homem, em Gênesis 3, versículo 17, versículo até o 19. Então, mas nesse meio aí há também a revelação da promessa de salvação para o povo, que você mesmo falou, de Gênesis 3, verso 15. E Deus amaldiçoou a serpente, Eduardo. Sim, sim. Né? E predisse a sua ruína. E aqui é importante entender, você que está nos acompanhando, que o texto traz uma dupla referência, que vai envolver a serpente, principalmente Satanás, que se personificou, né, na serpente. Assim, em última análise, o juízo de Deus foi dirigido a Satanás. Conclua aí, meu queridão. Muito bem, após o homem pecar, após a queda do homem e da mulher, eles são expulsos do jardim do Éden, né? Meu Deus. Deus coloca uma espada flamejante e querubins, guardando o caminho que dava acesso à árvore da vida. A gente explicou isso aqui quarta-feira passada. Isso. Imagine um homem já caído, tomasse também do fruto da árvore da vida e comesse. Nós seríamos eternos e sem perdão. Glória então, na a verdade, Deus. aquilo ali, pastor Jefferson, não era uma punição de Deus. Estou entendendo. Era Deus Eduardo. protegendo o homem. Olha aí, igreja. Deus dando uma nova oportunidade para o homem, né? Então vamos lá, capítulo 4. Capítulo Diz a 4 Bíblia de que Gênesis. Adão conheceu a sua esposa, essa expressão conheceu, né? Em outras traduções aparece coabitou. Sim. E em traduções mais contemporâneas, uma linguagem de hoje, mais comum, vai falar, e Adão teve relações sexuais com a sua esposa. E ela concebeu e teve um filho chamado Caim, Olha só. primogênito. A palavra Caim, no hebraico, transliterando para a nossa língua portuguesada, significa possuído, Meu Deus. lança ou primogênito. Aí Eva vai dizer, alcancei do Senhor um varão. Aí depois nasce o seu irmão Abel. A palavra Abel significa sopro, inspiração. E o texto vai dizer que Caim ele se torna um lavrador da terra. E o seu irmão Abel é pastor de ovelhas. E Deus pede o sacrifício. E Caim traz o seu sacrifício. Eu já vi até muitos pregadores cometerem o equívoco. Aleluia. Eu também já cometi, eu sou sincero. Logo no começo, quando eu comecei a pregar, nos primórdios, eu cometi esse equívoco, dizendo que Caim trouxe as frutas podres. O texto não diz isso. O texto não fala Isso é uma forçação, isso não é uma exegese, é uma exegese. É querer colocar no texto a minha conjectura, a minha ideia, o meu pensamento. E é um erro, né, Eduardo? Isso é um erro.
Na verdade, Caim trouxe sim, aprovou a oferta de Caim. O interessante aqui, pastor Gabriel, pastor Jefferson, pastora Thalita e os irmãos que nos acompanham aí pela, né, esse veículo de comunicação, Glória. que é o canal do YouTube da ICRTV. O interessante aqui é que Deus não olha para a oferta. Primeiro, Deus olha para o ofertante. E atentou Deus para Abel, o ofertante, e para a sua. Então o que impressiona Deus não é o tamanho da tua oferta. Meu Deus, olha aí, igreja. Se o seu dízimo Não é é o R$1.000. tamanho? Não. Explica isso aí direitinho Você para está o enganado. pessoal aí, o povão de Deus, entender, Eduardo? Querido, não é o tamanho da sua oferta. Você lembra daquele episódio que Jesus está lá observando os ricos depositarem, né, o dinheiro lá na arca do tesouro? Olha aí. E ele observa que uma viúvinha pobre, com 2 moedinhas só, e ele vai dizer, ó, essa viúva ofertou mais do que todos vocês aqui. Ela vai lá, coloca no gasofilar. Isso, porque vocês colocaram o que sobejou. Essa mulher deu tudo o que ela tinha. E Então, não Deus, é o tamanho do ofertório. não né? é o tamanho da oferta. Deus olha, é para a motivação do coração do ofertante. Olha aí, igreja. Pega O isso que é daí. que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios? Deus ama quem dá com tristeza, é isso? Olha aí, igreja. Deus ama quem dá com alegria. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Sim. Quem semeia abundância, em abundância também ceifará. Então, Glória. foi a motivação do coração de Abel. Abel deu com alegria, Abel deu com amor. Era um pastor de ovelhas. Já Caim, ele deu a sua oferta com constrangimento, de forma obrigatória, forçada, manipulada. Eu já então, vi, esse é o segredo. meu amado Eduardo, que alguns estudiosos, eu não sei se você já ouviu, mas alguns estudiosos dizem que o nome Abel significa fôlego. Sim. E que esse significado esteve curiosamente relacionado ao fato de que foi ele o primeiro ser humano a ter o fôlego cessado nesta terra. Isso tem algum fundamento? Sim, sim. Os significados dos nomes na Bíblia estão atrelados ou ao seu nascimento ou à sua morte, né? Você vê que constantemente Deus tem mudado os nomes, né? Um exemplo bem simples aqui para te entender foi o nascimento de Benjamim. Isso. Ele seria chamado de Benoni, né? Filho da minha dor, filho do meu sofrimento. E na hora da morte ali está o Isaac já, Mudou, né? O nome para Benjamim, para né? Benjamim, né? Glória a Deus. Filho da minha alegria. Olha aí, então, igreja. queridos, o que acontece? Por Deus haver aprovado o sacrifício, a oferta de Abel, Glória. e desaprovado de Caim, aconteceu que o seu irmão se irou contra o seu irmão. Deus ainda alerta Caim, ó Caim, o teu semblante mudou, Meu Deus. mas tu pode se dominar, Caim. O pecado jaz à porta, mas infelizmente ele já estava dominado pela inveja do seu irmão. Ele acaba matando, acontece o primeiro homicídio. Isso. Caim se torna o primeiro homicida da terra. Glória. E quando Deus pergunta, após já ter matado Abel pelo irmão dele, ele foi até arrogante com o próprio Deus. Eu sou o Ficou guardador. irado, né? Ficou irado. Eu sou o guardador do meu irmão. Aí Deus vai dizer, ó, a voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. Meu Deus. Agora maldita é a terra por tua causa, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E ele não deu ouvido ao Senhor. Ele não deu ouvido ao Senhor. Quando lavrares, foi a sentença que Deus deu a Adão também. Glória. A terra não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então Caim foi o primeiro vagabundo, né? Isso. Porque as pessoas escutam essa palavra vagabundo e atrela a pessoas que vivem uma vida fácil. Isso, tô Vagabundo entendendo. é pessoas que estão vagando, peregrinas, né? Fugitivas, errantes, sem norte, sem direção, entendeu? Aí o que nós estávamos até conversando, Eduardo Medeiros, aqui nos bastidores, nós vemos essa depravação, né? Essa de Caim, né? Depois de ser amaldiçoado por Deus, Caim partiu para a terra de Nod. Isso. Né? Como a Bíblia vai dizer, ao oriente do Éden. Ali ele habitou e até edificou uma cidade chamada Enoque, né? Que você mesmo estava falando, e o nome dessa cidade também foi o nome de seu filho. Sim. Né? Depois aí é outra sequência, mas talvez nossos irmãos, né, que estão nos acompanhando, deixa eu dar só uns alôzinhos aqui para você, para não ficar tão extenso. Nosso amado pastor Felipe Silva, Deus abençoe, ele está dizendo aqui, está forte, eita glória. Thalita Kelly, esposa do nosso pastor Gabriel Renan, aleluia. Isaac Souza, sempre nos acompanhando. A Ilha Maria Araújo, irmã Ilha, paz do Senhor Jesus. Tâmia Kelly, dos Santos Gomes, glória, Deus abençoe. Marcos Vieira, nosso diácono Marcos,
aleluia, está aqui conosco. Deus abençoe poderosamente. Agberto Lemos, Elza Braga, Deus abençoe. Vai compartilhando. Continue aí, meu queridão. Muito bem, queridos. Vou tentar ser bem mais sintético, né? Eu estou sendo um pouco prolixo. Vamos ser mais sintético aqui, vamos caminhar. Como o nosso pastor Jefferson falou, na sequência ele é expulso. Isso. Ele é expulso do jardim de Deus, ele vai habitar em uma terra que ficava ao oriente do jardim, chamada Terra de Nod. Lá ele encontrou uma mulher, já é outro debate aqui, né? Com quem Caim se casou? Com quem Caim se casou? Quem era a esposa de Caim? Olha aí. Na verdade, a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Isso. Com certeza que muitos anos se passaram e ele casa provavelmente com uma sobrinha ou com a irmã dele. Olha aí. Não tem para onde um parente fugir. próximo, né? Não tem Parente como próximo. fugir, né? Até porque só existiam eles na terra naquela Isso. época, né? Então ele casa com essa mulher, ele tem um filho chamado Enoque, e ele coloca o nome da cidade de Enoque. Então Caim, Isso. ele foi o primeiro construtor. Essa Certo, linhagem, queridos? né, de Caim. Isso, de Enoque veio Irade, de Irade veio Maojael, Maojael veio Lameque. Eita, esse Lameque aí já é outro tema muito forte, né? Esse Lameque puxou Foi um assassino. o avô dele, né, que era Sim, o Caim, né? sim. E ele cometeu um duplo homicídio. Meu Deus. E esse Lameque aqui, pastor Jefferson, irmãos que nos acompanham, versículo 19 do capítulo 4 de Gênesis vai dizer: e tomou Lameque para si 2 mulheres. Ele foi o primeiro polígamo. O que é poligamia? Poligamia na Bíblia, É né? um costume de casamento múltiplo, né? Um homem que casava com 2, 3, 4 mulheres. E existem figuras, né, até proeminentes, famosas da Bíblia, que aderiram a esse costume, como entendendo. Salomão, né? Que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Meu Deus. Então ele era tolerado por Deus, mas não era aprovado por Deus esse tipo de Glória. costume. E disse que a sua primeira esposa, versículo 20, Ada, teve um filho chamado Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então foi o Isso. primeiro fazendeiro, né? Olha só, e esse Primeiro Lameque aí, fazendeiro. da linhagem também vieram inventores de instrumentos musicais, né? Isso, na sequência Homens que aqui. dominavam os metais, né? Para que você Jubal. venha entender. Dê lugar, O seu querido. irmão, chamado Jubal, foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Olha Foi só. o primeiro musicista, o primeiro músico da história. E a outra mulher de Lameque, Zila, também teve a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre, de ferro, ou seja, o primeiro metalúrgico da história da humanidade, né? Meu Deus. Aí esse Lameque, olha o caráter desse homem. Eu tô falando para vocês aqui, queridos, a descendência direta de Caim, uma descendência caída, uma descendência pecadora. Olha, acompanhe comigo o versículo de número 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, olha a prepotência desse cara. Ouvi o meu dito, mulheres de Lameque, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. O camarada repetiu o mesmo erro do seu avô Caim. Olha a descendência de Caim, gente. Eu estou fazendo esse paralelo, que aqui na frente eu vou explicar quem eram os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, versículo 1. E o interessante é que João Calvino, ele descreveu Lameque como sendo um homem cruel, igreja. Destituído de todo sentimento humanitário. Esse aí era o Lameque, que É você o tal de Lameque. está observando aqui na Bíblia Sagrada. Dê lugar, meu amigo. A partir do versículo 25, diz a Bíblia que Adão conheceu a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome de Sete. Olha só, filho nome de Sete. Matusalém, Isso. Lameque, descendente de Sete, Isso. que foi filho de, né, para você entender, e pai de Noé. Vai lá, dê lugar, O queridão. nome Sete significa colocado ou compensação. Foi o filho que Deus dera para substituir o lugar de Abel que Caim matou, né? Ela vai até citar um poema, né? Porque Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Ele foi um porquanto homem temente Caim a Deus, matou. esse Lameque, Eduardo? O Lameque ele era um caba ruim. Era ruim, meu pai. Ele era um camarada promíscuo, né? Imoral, homicida, um homem totalmente desprovido, né? de misericórdia, né? Meu Deus. Versículo 26 do capítulo 4 vai dizer: e Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos, que significa mortal. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha aí, Eduardo. Então que uma interessante. nova geração, uma nova descendência começa a surgir. É por isso que eu estou fazendo esse paralelo aqui, pastor Pra você Jefferson, bem entender, e né? meus amigos que estão nos acompanhando, Olha aí, igreja. acerca da descendência de Caim, que são os caimitas, Sim, sim. e da descendência de Sete, que são os setistas. Aí quando chegamos no capítulo 5, vai falar sobre
a genealogia de Sete. Meu pai. A partir de Sete. Caim não é contado nessa genealogia. Capítulo 5, igreja. Isso. Agora vamos para o 6. Agora vamos para o 6, direto para o 6. Agora vai render, viu? Agora vai render. Então, agora vamos pro pega a 6. tua Bíblia, deixa eu logo lhe dizer, Gênesis 6, que nós vamos aqui pegar o gancho da nossa parada lá da quarta passada, e para que você entenda que você está nos acompanhando, a Gênesis 6, minha Bíblia já está aqui aberta, e você que está nos acompanhando fala da corrupção do gênero humano, e um estudo bíblico de Gênesis 6 revela a escalada do pecado na humanidade. E ali após a queda de Adão, o homem se tornou totalmente, que eu estava falando com o Eduardo aqui, depravado. Então esse capítulo também registra o anúncio do dilúvio sobre a terra. E eu passo a bola para o meu amigo Eduardo Medeiros. Muito bem, queridos, vamos entrar aqui no texto propriamente dito. Vamos discorrer aqui sobre esse assunto. Quem eram, pastor Jefferson, os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens de Gênesis 6? As correntes de interpretação acerca desse texto, as mais conhecidas são 3, né? Isso. Há os que interpretam que esses filhos de Deus são os anjos caídos. Isso. Os anjos que se apostataram, deixaram o seu estado Eduardo, original. repete aí que é para o povo pegar essas Pronto. 3 linhas de interpretações. Está com o caderno na mão, com a caneta, anota aí para você não perder nada. Existem as 3 correntes interpretativas mais conhecidas a respeito de quem eram os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, versículo 1 é: aos que interpretam que os filhos de Deus aqui, no capítulo 6, são os anjos caídos. Olha só, primeiro, anjos Isso. caídos. A segunda corrente é os que interpretam que os filhos de Deus aqui são os setistas, os descendentes de Sete. É aqui do capítulo 5 que eu li para vocês, né? Se casaram com descendentes de Caim, né? E há uma terceira corrente também que dizem que aqueles filhos de Deus fala de uma raça pré-adâmica. Meu Deus. Que eram os valentes, os varões de fama da época. Governantes nobres, né? Isso. E existe também, meu nobre pastor Jefferson, uma quarta corrente que é uma aberração. Não tem nenhuma sustentação. Não, que não tem nenhuma sustentação e nem amparo bíblico. Eles vão dizer que aqueles filhos de Deus eram os alienígenas. Meu Deus. Os ETs vieram de outros planetas, né? Meu E tiveram pai. essa relação incestuosa. Isso é uma com as filhas dos aberração homens, mesmo, né? E daí nasceram, né, seres híbridos, né? Meu Deus. Olha aí, igreja. Entendeu? Como o negócio está forte. Então, a partir desse ponto, os filhos de Deus, meu nobre Eduardo Medeiros, os filhos de Deus aqui de Gênesis 6, eram anjos caídos? Meu querido pastor Jefferson, vamos deixar que o próprio texto responda. Pronto. Está com a Bíblia aberta aí, crente? Gênesis capítulo 6. Vamos ler o texto. Bora lá. Vamos lá. Estou com a Bíblia acompanhando aqui na Bíblia. Aleluia. E eu estou acompanhando você aqui. Posso fazer sua pergunta que a gente, Isso. pela luz da Bíblia, nós responde. O tema, né, a perícope já traz a corrupção do gênero Glória. humano. Isso. Vamos a lá. maldade dos homens, aqui na minha epígrafe fala. Exatamente, a mesma coisa, né? Isso. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Queridos, é interessante que Gênesis capítulo 6, do verso 1 até o verso 7, a palavra homem, pastor Jefferson, ela vai ser citada 8 vezes. Eduardo, repete aí. 8 vezes. Berg Souza, paz do Senhor, meu querido. O Berg está aí? Tá aí. Menino, agora eu tenho que ter cuidado que eu vou falar, viu? Nosso querido Berg, o mestre, um amigo Marcos nosso. Souza tá aí. Quem também? Marcos Vieira, perdão. Marcos Diácono Vieira. Marcos. Meu Deus do céu. Diácono Marcos Vieira, pastor. Tem um pastor aqui que é o pastor. Deixa o pastor Felipe Silva e vários outros irmãos. No final a gente dá aqui os nossos alôs. Então, queridos, eu estou fazendo a exegese do capítulo 6 de Gênesis. Pronto. E a palavra homem, repetindo, né, que a repetição ela é didática e pedagógica, a palavra homem aparece 8 vezes do versículo 1 ao 7 de Gênesis 6. Só aqui em Gênesis 6. Isso, não dá para encaixar anjo aqui. Meu Deus. É forçar o texto, é como a gente falou, é fazer uma exegese. Vamos lá. Então, Eduardo, quer dizer que a ideia, você que não está nos acompanhando aqui, eu
acompanhando seu raciocínio aqui, a ideia de que os filhos de Deus de Gênesis 6 eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres, isso aqui é uma interpretação, vamos dizer, antiga e conhecida aqui sobre o assunto. E você vai discorrer aqui, eu creio que é uma pergunta que muitos aqui estão na garganta aqui para querer falar alguma coisa, fazer uma pergunta e esperando uma resposta sua. Mas eu vou deixar, como você falou, o texto responder, a Bíblia Sagrada responder. Dê lugar, querido. Essa é uma regra da interpretação. A Bíblia por si só se explica, né? Eu vou apenas interpretar o que o texto está dizendo. Vamos Sim. lá. Vou voltar de novo. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. 2. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha o versículo 3, gente. Ó. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com os homens. Pela terceira vez a palavra homem aparecendo aí. Ó. Aqui não fala: o meu espírito não contenderá com os anjos caídos. Estou entendendo. Está claro o texto, gente. É só você examinar de forma curada, profunda, usando a interpretação bíblica, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. E eu acredito que esse limite de 120 anos expressado aqui no versículo 3, provavelmente se refere aos anos que precederam ao dilúvio. É Deus longânimo dando a oportunidade para que aquela civilização se arrependesse dos seus pecados. Então Deus deu 120 anos, que foi exatamente o tempo em que Noé e os seus filhos construíram a arca, para que essa civilização pré-diluviana se arrependesse. Mas Sim. Infelizmente os homens não se arrependeram e infelizmente se depravaram. Olha só, igreja. Se depravaram em seus pecados. Sim. Verdade? Então, meus amados irmãos, os filhos de Deus de Gênesis 6 eram anjos caídos, e como Eduardo falou, né, a ideia de que os filhos de Deus de Gênesis 6 eram anjos caídos, que tiveram relações com mulheres, e a interpretação mais antiga e conhecida sobre o assunto. Mais interessante que a principal defesa, Eduardo Medeiros, para essa interpretação, é o fato aqui, lendo Gênesis 6, é o fato de que no Antigo Testamento essa expressão, filhos de Deus, pode se referir a anjos. Lá de Jó, capítulo 1, verso 6, Jó 2, verso 1, Jó 38, versículo 7. Tu está entendendo, meu queridão? Como tem uma referência também. Então, outro ponto que reforça essa ideia é que antigos estudiosos hebreus, igreja, como Flávio José, também apresentam essa mesma teoria. O livro, né, de Enoque igualmente defende tal interpretação. E para muitos aqui que também estão com essa já no gatilho, Eduardo, eu creio que você vai entrar no Novo Testamento. Os textos mais utilizados para defender essa opinião estão em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e Judas 6. Isso mesmo, meu querido pastor Jefferson, vamos já entrar nessa polêmica aí, né, gente? Pronto. Vamos continuar lendo aqui o 4, vamos já entrar em Judas 6 e também em 2 Pedro 2 e 4, isso aí. Olha o versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Eram esses os varões que houve na antiguidade, os varões de fama. Olha que coisa. As pessoas que interpretam que os filhos de Deus aqui são os anjos caídos, eles vão dizerem que através desse relacionamento, incestuoso, veio os gigantes. Sim. Só que no 4 está dizendo aqui, meu querido pastor Jefferson, que já havia nefilins, que a palavra no original para gigantes é nefilins, que também significam caídos. É por isso que eles pegam o significado etimológico da palavra gigantes, nefilins ou caídos, para sustentar a interpretação deles, de que os filhos de Deus são os anjos caídos. Mas não tem sustentação. A interpretação mais provável aqui, que deve se fazer, é que Deus está comparando esses gigantes
como homens caídos, ou seja, uma geração caída, uma geração sem Deus, uma geração promíscua, imoral, Isso. depravada, longe de Deus. Essa é a Entendeu. interpretação. Pronto. Porque há uma problemática aqui para estes que aderem à interpretação de que são anjos caídos. Certo? Sim. Porque para me sustentar essa visão, eu preciso acreditar que houve várias invasões Estou entendendo. de anjos caídos. A primeira invasão de anjos caídos foi no versículo 4. Olha só. Porque já havia nefilins na terra. Olha aí. É o que o Berg está dizendo assim. Os gigantes já existia, o texto diz? Ele faz uma pergunta. Ele Meu diz querido aqui. Deus, meu mestre, eu sou Os seu aluno. gigantes já existiam? O texto diz? Aí ele coloca 2 pontos, é uma pergunta que ele está fazendo. Uma retórica, né? Isso. E o versículo 4 confirma isso. Ó. Havia naqueles dias gigantes na Isso, terra. naqueles dias e também depois, a minha tradução diz assim, ó, naqueles dias e também depois Isso. havia gigantes na terra quando os filhos de Elohim tiveram relações com as filhas dos homens e elas lhe geraram gigantes que são os poderosos de renome desta antiguidade. Então já havia gigantes. Olha só, o próprio texto. Então, para me sustentar a interpretação de que os filhos de Deus eram anjos caídos, eu preciso dizer que houve várias invasões de anjos caídos. Porque antes dessa relação incestuosa, como eu falava, já havia gigantes, já havia os entendendo. nefilins. Então quer dizer que a primeira invasão dos anjos caídos foi no versículo 4. E a segunda invasão dos anjos caídos foi exatamente quando os filhos de Deus Glória. eram filhos dos homens. O Berg ele está dizendo aqui que não está fazendo a pergunta, ele está só afirmando. Isso, a Só- retórica, Isso, isso. só reforçando aqui, tá bom, Berg? Exatamente. Irmãos, Glória. podem mandar pergunta, irmãos. O programa aqui é aberto pra para isso. você mandar E a já sua respondendo também o nosso diácono Marcos Vieira, que foi ele que deu a entrada no assunto aqui de Gênesis, né, logo no final do programa. E Gênesis 6, e Judas 6. Vamos entrar. E nós estamos aqui, Marcos. Então, queridos, vamos lá, né? Vamos continuar trabalhando aqui. Então, tem problemáticas, pastor. E a terceira invasão aconteceu aonde? Olha só. Deixando bem claro que eu não apoio, eu não adiro a essa interpretação de que os filhos de Deus são anjos caídos. Pronto. Né? Pela luz do contexto aqui, eu acredito que os filhos de Deus ali, em Gênesis 6, são os setistas, Sim. os descendentes direto Pronto. de Sete. As filhas dos homens são as cainitas, descendentes de Caim. Olha só. Olha que eu mostrei para vocês lá em Gênesis 4, os descendentes direto de Caim. Homens promíscuos, polígamos, Sim. homicidas, imorais. E também li para vocês em Gênesis 5 a descendência de Sete. Olha só. Que ele teve um filho, Enos, e a partir dali começou a se invocar o nome do Senhor. Isso, ele Então, fez aqui há um resumo, duas né? gerações aqui, né, pastor Isso, Jefferson? isso. Há duas gerações. Uma geração que invoca a Deus, que teme a Deus, e uma geração distante de Deus, Meu depravada, Deus. né? Verdade. Então, querido, vamos continuar aqui. Vamos deixar o texto responder aqui. Aonde foi a terceira invasão, evangelista? Foi lá em Números capítulo 13, versículo 31 ao 33. Olha só, igreja. Quando Moisés manda os 12 espias para espiar a terra, e eles voltam trazendo o relatório, né? E Josué e Caleb acreditaram na promessa. Não, a terra realmente é uma terra fértil, ela mana de fato leite e mel. Deus nos dará a terra. Olha só. Só que os outros 10 não creram. Não, a terra de fato é boa, mas lá tem os nefilins, Glória. lá tem os anaquins, lá tem os filhos dos gigantes. Então eu tenho que acreditar, pastor Jefferson, de que aqui foi a terceira invasão dos anjos caídos. Meu Deus. E eu tenho que acreditar mais ainda, pastor Gabriel, meu nobre. Olha a problemática aqui que eles causam nessa linha de interpretação. Tô Eu tenho entendendo. que acreditar que os gigantes do versículo 4, que já existia, os gigantes que nasceram daquele relacionamento híbrido, incestuoso entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, Glória. sobreviveram ao dilúvio. Meu Deus. E aí? Meu Como é Deus. que se resolve essa problemática, gente? Já a Então- gente chega. Então, queridos, é muito importante você ler o texto e você fazer a exegese correta desse texto, tá certo? Sim. Vamos lá, vamos para Judas? Pega logo 2 Pedro.
2 Pedro? É. Pronto. 2, verso 4, aí depois a gente vai na Vamos fazer o sequência e seguinte. pega Judas. Fica à vontade, deixa Deus lhe usar. Como aqui é uma conversa, né? Pronto, deixa Vamos fazer Deus o seguinte, usar. deixa eu terminar de ler aqui, ó. Versículo 5, ó. E viu o Senhor que a maldade dos anjos caídos, é assim que está aí? Vendo Yahvé que a maldade dos homens se havia multiplicado sobre a terra, Não tá aqui. Eu não estou forçando o texto, gente, eu estou fazendo a exegese do texto. e toda inclinação do pensamento de seu coração era todo dia para o mal. Do coração de quem? Dos anjos caídos? ou Olha dos aí. homens? Você que tem a pergunta, fique à vontade, viu? Então, é isso aí, queridos, ó. Versículo 7, disse Deus, destruirei de sobre a face da terra todo homem. Olha a palavra homem novamente. Mais uma vez, Eduardo. Isso, que criei, desde o homem até o animal, de novo, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Minha A tradução. depravação, a corrupção humana chegou a um patamar, a um nível tão grande, meu querido Jefferson, e os internautas que nos acompanham, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É claro que esse sentimento de arrependimento não é como o do homem, Sim. como se Deus estivesse frustrado, como se Deus tivesse Entristecido. errado no que ele fez. Sim. A verdade é que no original significa pesou no coração. Deus se Entristeceu. entristeceu com o comportamento daquela Verdade. civilização pradiluviana. Verdade. Tá certo? Ó, ao 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ao Pronto. 9, estas são as gerações de Noé. Olha as credenciais e as referências do homem. Ó. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andou com Deus. Duas testemunhas pregaram uma vida de temor a Deus, mas o povo não quis se arrepender. Olha só. Enoque que andou com Sim. Deus e foi tomado porque Deus o transladara. Glória a Deus. E Noé. Sim, já eu falo aí. Mas o povo não quis se arrepender, tá certo? Glória. Ao 11, ó, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encher a terra de violência. Aí, para terminar, para a gente ir lá para 2 Pedro, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida toda a carne do seu Ô, caminho. glória. Não, vou ler de novo. Lê aí, Eduardo. O pessoal aqui é o glória. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho diante do Senhor. Glória a Deus. E o 13, ó, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é? Aqui está escrito, o fim de todos os anjos caídos é vindo? Não, o fim de toda a carne. De toda a carne é vinda, porque a terra está cheia de violência, e eis que Glória eu a Deus. desfarei com a terra. Então faz para ti uma arca, porque toda alma que respira morrerá. Agora Deus. eu te pergunto aqui, Jefferson, e os nossos queridos amigos internautas que estão sintonizados conosco, né, nessa ferramenta de comunicação. Aonde é que eu consigo encaixar anjos caídos aqui no texto? Olha só, igreja. Não, eu te provei. Pelo Verdade. texto. Verdade. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria moradia, ou em outras versões, habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, que é Judas 6, Eduardo. E de acordo, meus amados irmãos, já aqui lendo aqui o que o nosso amado reverendo Marcos Vieira relatou, de acordo com esta perspectiva, o resultado da união entre as mulheres, filha dos homens, e os seres angélicos, filhos de Deus, resultou no nascimento de gigantes. Isso aqui é na tradução aí que muitos acreditam, né, no sentido literal. Sim. Então esses gigantes teriam sido homens notórios e valentes da antiguidade. Então outro texto muito utilizado nessa defesa é Gênesis 19, versículo de número 5, porque lá nele nós lemos sobre como os homens homossexuais de Sodoma, né, queriam ter relações com os anjos que vieram destruir a cidade. E aí como é que fica isso, né? Exatamente. E só para a gente amparar com base bíblica, meu querido Jefferson, que as filhas dos homens ali, essa depravação moral,
era o comportamento depravado e degradante da civilização antediluviana. Vou provar na Bíblia. Vamos para Mateus 24, vamos lá. Quem não gosta de Bíblia, olha só, vai passar mal. Mateus 24, 37 ao 39, vamos lá. Vamos deixar a Bíblia responder, né? Verdade. Vamos fazer só a interpretação, né, gente? Ó, Mateus 24, ó, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, olha o comportamento daquela civilização. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você vê que Jesus faz referência à civilização antediluviana. Verdade. Comparando com essa geração nossa de hoje. Então, queridos, as filhas dos homens ali, aquela depravação que aconteceu, aquela descendência santa de Sete se unindo àquela descendência corrupta e pecadora de Caim, resultou no quê? No juízo de Deus. E qual foi o juízo sancionado por Deus sobre os homens? O dilúvio. Verdade. Não contenderá o meu espírito com o homem, porque o pensamento do homem do seu coração é mau. Verdade. E pegando aqui o gancho do nosso amado Eduardo, examine a Bíblia, paz do Senhor. Regivando Fausto. Esse é mestre, viu? Glória. Aí, esse rapaz, aí... eu fico até frustrado aqui em estar só no meio aqui, muitos mestres aí nos ouvindo. E eu fico com a perna tremendo. Então, Eduardo, com base nesta interpretação, estudiosos apresentam o tamanho da desobediência em relação aos mandamentos de Deus. E eles apontam para a possibilidade de ter existido uma raça mista, né? Ou seja, que não era 100% humana. Olha a interpretação aí de muitos, né? Então isto teria levado ao dilúvio universal como uma forma de dizimar toda a humanidade, com exceção Noé e sua família. Então, para nós já entrarmos aqui em outra fala, para refutar esta interpretação, o texto mais utilizado é Mateus 22, 30, né? Onde Jesus diz que os anjos de Deus não se casam. Sim. E nem são dados em casamentos, né? Nós estávamos até falando sobre essa fala. Então essa crítica é rebatida pelos simpatizantes desta teoria, de que os filhos de Deus, igreja do Senhor, de Gênesis 6, são os anjos, com o seguinte argumento: eles dizem que Jesus se referiu aos anjos do céu e não aos anjos rebeldes. Olha como é que os caras falam. Então eles também, Eduardo Medeiros, alegam que o texto diz que os anjos não se casam, mas não diz nada sobre a impossibilidade em forma corpórea de homem. Eles, anjos, poderiam manter relações com mulheres. Isso não dá certo, né, Eduardo? Não, porque vai contra, se choca contra aquilo que Jesus falou, né? Verdade. Lá em Mateus 22, do 23 ao 30, os saduceus, que era um partido religioso, que tinha muita influência sobre a classe nobre, né? A classe aristocrática da época, era de onde vinham os grandes sacerdotes e sumos sacerdotes, era desse partido político, né? Eclesiástico, melhor dizendo, chamado os saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição. Então eles vieram fazer uma pergunta a Jesus para, né, tentar pegar Jesus lá. Só, aí vão citar a lei do levirato, né? Sim. A lei, lá de Deuteronômio, né? E vão dizer, ó, um certo homem, amigo nosso, casou, só que ele morreu. Olha aí. E o irmão dele casou com a viúva. O irmão dele morreu também. Olha só. Ele tinha 7 irmãos, morreu o segundo, o terceiro, o quarto, ou seja, todos os 7 morreram. Sim. E depois morreu a mulher também. Na ressurreição, quem será o marido dela? Meu Deus. Aí Jesus, ele vai refutá-los. E vai dizer que no reino dos céus não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Olha aí. Então, os anjos são seres assexuados. Meu Deus. O anjo não tem sexo. Os anjos não se reproduzem. Sim. Então, a mesma quantidade de anjos que há no céu, né, após a rebelião de Satanás, que muitos acreditam, né, na rebelião de Satanás, conforme a tradição judaica também, e tal, não vou entrar muito nesse mérito, é a mesma quantidade que existe no céu. Sim.
Então não existe Mas reprodução. chegou um refrigerante aí para nós aí, viu, Rapaz, Eduardo? só aqui mesmo, né? Só no conversa de cristão. Ô, rapaz, eu quero vir mais Glória. vezes aqui, viu? Aleluia. Então, queridos, é algo que não tem respaldo bíblico, não tem amparo nas escrituras sagradas. E como nós sempre ratificamos aqui, foi um dos pilares da reforma protestante do século XVI, né, quando o Martinho Lutero, né, ali, ele se converte, ele começa a examinar as escrituras, e ele vê Sim. que o justo, ele viverá pela fé, e que a salvação, ela não é comprada por indulgência, a salvação é pela graça, mediante a fé no sacrifício de Meu Cristo. Deus. Ele Glória. pega lá 96 teses e cola na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e o Papa fica irado. Quem é esse camarada e quer Quem matar é? Lutero, Martinho isso é. Lutero e tal, né? Então aconteceu a Pronto. reforma. E um dos pilares é só as escrituras. Só a Então, escritura. as escrituras é a nossa base, nosso manual de regra de fé e prática. Pronto. Então nós nos pautamos pelo que a Bíblia diz. Sim. Não, mas o teólogo falando de tal, não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Muitos aí estão errando por isso, né? Ah, mas o teólogo, ele é bom, ele é bacharelado, ele fez isso, mas não é a Bíblia, né? Não é a Bíblia. Então o que vai imperar é a Bíblia. Verdade. A gente deve ser, Jefferson, glória. cristãos bereanos. Verdade. Diz a Bíblia que quando Paulo estava pregando, os irmãos de Bereia iam conferindo pelas Examinava, escrituras, se o que Paulo estava pregando estava em consonância com as escrituras. E olha que não é qualquer um, é Paulo, né? Não, o apóstolo Paulo. Aleluia. Imagine nós, eu sei que todos nós, a gente não é perfeito, nós cometemos equívocos. Eu já cometi Verdade. muito e ainda cometo muitos eu equívocos. também, Eduardo. Mas é Da mesma importante nós sermos coerentes com o que o texto quer nos informar. Verdade. E pegando aqui, bebe um refrigerantezinho aí, queridão. Isso tá Vou bom beber. demais, É viu? qualquer- Ô, glória. E o que o Marcos, ele está relatando aqui, ó. Marcos Vieira, o diácono Marcos, ele vai dizer assim, ó. Eu fiz a pergunta sobre Gênesis capítulo 6, sobre os filhos de Deus, mas eu acredito, olha só, ele diz assim, mas eu acredito também e compartilho do mesmo entendimento dos meus irmãos, que ali os filhos de Deus se referiam aos descendentes de Sete. Olha Exatamente. Essa é a interpretação que o texto faz. só. que É o texto outra faz. crítica contra esta interpretação. Já respaldando aqui, falando aqui abertamente com meus irmãos, é outra crítica, Eduardo Medeiros, contra essa interpretação, é a questão de que os textos dentro do Novo Testamento de Pedro e Judas, né, utilizados ali como defesa desta teoria, né? Em momento algum, entenda isso, em momento algum, vou repetir pausadamente, em momento algum, você que nos acompanha, tratam de casamentos angelicais. Não, eu estou com o texto aberto aqui em Judas. Além disso, esses textos em nenhum momento se propõem a explicar o evento antediluviano. Veja só, também vale ressaltar que Gênesis 6 diz claramente que a atitude partiu dos filhos de Deus e não das filhas dos homens. Então, se essa mistura resultou no dilúvio, deveria existir então alguma referência, né, Eduardo? Sim, sim. Mais explícita no próprio livro de Gênesis sobre a punição a esses anjos que iniciaram tal perversidade. Amém, queridos? Muito bem, queridos, vamos para o texto de Judas, vamos lá. Olha aí. Esse aqui é o texto que... Eduardo, eu vou acreditar que está muito bem explicado esse texto aqui que você já se referiu, mas há uma dúvida, mas se você quiser falar, fica à vontade. Mas sobre os filhos de Deus, eu queria que nós entrássemos aqui nessa conversa. Você pode explicar Judas Sim. 6 e Pedro, né? Pedro aí, você quiser também relatar, mas a gente entrar sobre esses filhos de Deus. Será que eles eram os descendentes de Sete? Para nós entrarmos aqui nessa conversa. Sim. Mas você explica aí essa Então, Judas 6. Se você quiser entrar aí. a própria interpretação que fizemos do capítulo 6 de Gênesis já explicou, né? Eles são realmente os descendentes de Sete. Isso. E as caimitas são as filhas dos homens, né? Isso. Entendeu? Essa expressão filhos de Deus, pastor Jefferson, ela pode ser aplicada, dependendo do seu contexto, não somente a anjos. Essa expressão pode ser aplicada também a Israel. Eu não vou ler as referências por conta do tempo, mas eu tenho aqui tudo anotado, você pode escrever aí no seu caderno de anotação. Êxodo capítulo 4, versículo 22,
Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Essa expressão filho de Deus também, ela pode ser aplicada ao Messias, está lá em Salmos capítulo 2, versículo 7. Pode também ser aplicada a nós, a igreja, que recebemos a adoção e a filiação de filhos de Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 17, também no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12, certo? E são várias expressões. Evangelista Eduardo, e como é que eu posso identificar quando essa expressão se refere a anjos, quando essa expressão se refere a Israel, à igreja e até mesmo a seres humanos? Quando a gente abre a Bíblia, lá no livro da Revelação, no Apocalipse, capítulo 2 e 3, que vai falar sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, o próprio escritor vai se referir aos líderes das igrejas como anjos. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e assim sucessivamente. Então, esses anjos aqui não são seres espirituais, são os pastores dessas igrejas. E a gente pode observar também, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, quando vai fazer referência a João Batista, o precursor do Messias, vai também usar esse termo, anjo, mensageiro. Eis quem viu o meu anjo que preparará o caminho e tal. Está falando de quem? De João? De João Batista. Tá, olha só, Marcos ele vai fazer uma pergunta, Eduardo. Certo. Ele vai dizer assim, já que Judas 6 não tem nada a ver com Gênesis capítulo 6, então quem são aqueles anjos mencionados por Judas? Meu pastor Jefferson, vamos aqui, eu estou com o texto aberto aqui. Sim. Existem várias interpretações acerca de quem seriam esses anjos. Vamos lá. Só aqui explicando que esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes. Pronto. Ele é o Judas, meio irmão de Jesus, né? Irmão de Tiago também. E a carta de Judas é uma carta apologética. O que é apologética? A defesa da fé. Então ele está aqui trazendo uma refutação, uma exortação à igreja, para que não se engane contra os falsos profetas, né? E há um texto paralelo a esse em 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, que vai tratar da mesma temática, mesma coisa, e a refutação aos falsos mestres, aqueles que se apostataram da fé e queriam, né, seduzir, ludibriar a igreja com ensinos totalmente distorcidos. Vamos lá, eu vou começar do versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, ou seja, com todo cuidado, com todo critério, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Olha que essa palavra exortação aqui traz, ilustra, Jefferson, a ideia de um general que está dando ordem aos seus soldados. Então ele está exortando a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, vocês precisam defender a fé de vocês. Vocês não podem permitir que a fé de vocês seja minada. Vocês não podem ser ludibriados facilmente. Entendeu? 4. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Note que o texto está falando de juízo. Certo? De juízo. Homens ímpios convertem em dissolução a graça de Deus e negam o Deus único dominador e Senhor nosso, quer dizer, único dominador, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que aqueles falsos mestres ensinavam. Eles negavam a divindade de Jesus. Sim. Negavam que Jesus veio em carne. É parecido até com o gnosticismo, né? Isso. Porque o gnosticismo, espírito do gago, vai embora, prega que o corpo é mau. Por isso negavam, né, até mesmo a encarnação de Jesus e tal. Isso. Deus não poderia, né, se encarnar, porque o corpo é mau. Vamos lá. Mas quero lembrar-vos com que já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele vai dar aqui, meu querido Jefferson e amigos que nos acompanham aqui, 3 exemplos do juízo de Deus. Sim. Primeiro ele vai dar o exemplo daqueles que estavam no deserto, que não creram na promessa de Deus, de que eles possuiriam a terra. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Isso. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida daquela geração.
É o primeiro exemplo. Certo? O segundo exemplo que eles vão citar é dos anjos, ó. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os à escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Isso, até o julgamento do grande dia. Isso. Então esses anjos estão reservados em prisões, estão presos até o juízo final. Certo? Vamos ler o 7. Ó. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, existem traduções que traz estes, né, que é uma interpretação mais próxima, aqueles. Ou aquelas. No original aqui é autos, que significa, quem são aqueles que ele está falando? Se você não fizer uma exegese, não trazer o original da palavra, você vai remeter aqui aos anjos. Mas esse aqueles eram os falsos mestres do versículo 4. Sim. Do versículo 4. Vamos continuar a leitura. E indo após outra carne, eles estavam ensinando o hedonismo, a imoralidade na igreja. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então ele vai dar aqui o exemplo, o terceiro exemplo, de Sodoma e Gomorra. Sodoma, que era uma sociedade totalmente, né, contaminada, né? E eles tinham um costume antinatural. A fornicação, né? Isso, a fornicação, né? O homossexualismo, né? Que imperava. O próprio nome Sodoma, né? Vai trazer a ideia de... Fornicação espiritual, né? Isso, existe a implicação coisa, espiritual. A implicação natural é de que o relacionamento que os homens habitantes de Sodoma tinham era uma relação homoafetiva. Olha só. O próprio nome Sodoma, né? Isso. Traz a ideia do sexo anal e tal, esse tipo de coisa. Então Deus trouxe a pena, Deus sancionou o seu juízo. Olha sobre aí, Marcos. aquelas cidades por causa do seu pecado. Pronto. Então aqui não está atrelado a anjo. É só ler o texto todo. Ó. Ao 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Mas, evangelista Eduardo, os anjos não têm poder para se massificarem? A Bíblia nos cita exemplos, como aqui naquele caso, que o próprio Cristo, com 2 anjos, visitaram Abraão. Sim. Sim, mas não faz parte da natureza dos anjos o sexo. O próprio Jesus falou. Você vai ficar com a palavra de Jesus ou com a interpretação desses teólogos que afirmam ser os anjos caídos? Olha aí. Quem tem mais peso? Quem tem mais peso aí na balança? É o pensamento do teólogo ou a palavra de Jesus, né? Isso, então ele está refutando, é uma carta apologética. Sim. Esses falsos mestres que estavam se introduzindo no meio da igreja e que pregavam doutrinas e ensinamentos heréticos. Glória a Deus. Que distorciam. E se você continuar lendo o 9, o 10, o 11, até o versículo do número 16, você vai ver a característica desses homens. Meu Deus. Está claro aqui, ó. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Olha só. Homens que não queriam ser submissos. Está entendendo? Mesmo sem temor, são nuvens sem água, levado pelo vento de uma outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Ó, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negridura das trevas. Ó, o versículo 14, vai nos remeter ao Gênesis, ó. Olha a profecia de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, meu Deus, para fazer juízo contra todos e condenar os homens ímpios, meu Deus, por todas as suas obras de impiedade, aleluia, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, Enoque está profetizando o juízo de Deus que virá sobre os homens. Tanto, essa profecia aqui tem um duplo cumprimento, pastor Jefferson. Ela tanto se cumpriu no dilúvio, como ela se cumprirá também com a ocasião da segunda vinda de Cristo em glória. Meu Deus. No juízo final. Olha a ira aí, de Deus igreja, será derramada. Como o negócio é forte. Amém? Então, o Eduardo já falou aqui sobre
os filhos, né, de Deus eram os descendentes de Sete. Ele já foi muito a explicação muito bem elaborada, o texto respondeu, né, os filhos de Deus ali de Gênesis 6 eram os anjos caídos, também ele já falou aqui. O Isaac Souza, ele diz assim: e a explicação dos filhos dos homens? De dentro aqui de Gênesis. As filhas dos homens. Né? Ele diz aqui os filhos dos homens. Eu acredito que os filhos de Deus, né? Que eram homens poderosos, que é outra interpretação. Se não tiver aqui me falhando a memória. Queridos, antes do Eduardo falar alguma coisa, na sua tela aí que você está vendo, tem assim: ajude essa obra. E tem um Pix, que é um CPF do nosso pastor Gabriel. E Jefferson já começou a pedir valores aí para vocês? Não, igreja. Se fosse para nós, com certeza nós, quem me conhece abertamente eu diria. Mas nós queríamos fazer aqui alguns ajustes aqui dentro do programa, melhorar para os nossos convidados, né? Um conforto de uma cadeira, um ambiente aqui melhorar. Nós estamos aqui na congregação, aqui no templo, e nós vamos acreditar que no passar do tempo, com a sua ajuda, nós vamos melhorar, né, aqui o cenário, dar mais conforto aqui para os nossos convidados, estar depois aqui com o lanche. Então, se você puder nos ajudar, né, com essa obra, tá aí o número do Pix. Jefferson, quanto é? Deixa Deus te usar, queridão. Deixa Deus lhe usar. E eu acredito que no passar dos dias o cenário vai melhorar, vai mudar. Com a sua ajuda nós vamos crescer. Nós acreditamos que será uma bênção para a glória de Deus. Então, ajuda essa obra. Se Deus aí falou que já com você no seu coração, tira a mão do bolso, pega o celular e faz esse Pix. Ô glória. Dê lugar, meu amado. Então, querido, já caminhando já para o final da nossa aula. É uma conversa, mas eu acredito que... proveitosa, né, Eduardo? Eu acredito que essa conversa de hoje tem respondido muitos questionamentos, muitas dúvidas, né? Que muitos irmãos têm. É uma conversa elucidadora, bastante produtiva. Então, queridos, essa expressão aqui do versículo 7 de Judas, foram após outra carne, é um texto paralelo em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, né, que vai falar sobre o relacionamento antinatural, que é o homossexualismo, né, que um homem deixou, né, o seu estado natural e se inflamou, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza e tal. Então, ali está falando do comportamento tanto daqueles homens do versículo 4, né, e como também de Sodoma e Gomorra. Sim. Não dá para se aplicar aos anjos. Agora vamos lá, querido Jefferson, para o texto de 2 Pedro 2 e 4. Pronto. Que é paralelo a Judas 6 e 7. Vamos lá. Respondendo até a pergunta do diácono Marcos que ele fez, né? Isso. Marcos ele diz assim: as filhas dos homens eram as filhas de Caim ou descendentes de uma geração caída por conta do pecado cometido contra Abel? Fala aqui sobre as filhas, né? Já foi respondido, né? As caimitas. As filhas dos homens eram as descendentes diretas de Caim. Já eu entro aqui no meu ponto de vista aqui, Marcos, deixando só o Eduardo Medeiros aqui concluir o seu pensamento. Vou relatar a você daqui Gênesis 6, né? É interessante que não diz quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens. Não diz, mas tem um embasamento aqui. Dê lugar aí, querido. Mas o próprio texto, pastor, o próprio texto de Gênesis 6, né, ele pede que você se remeta aos capítulos anteriores, né? Sim. E nessa explanação, nessa explicação exegética que a gente fez dos capítulos anteriores, sim, já traz a resposta, né? Isso. No capítulo 4 vai falar lá da geração de Caim. No capítulo 5, a descendência de Sete. Na sequência vai fazer a distinção. A própria expressão do escritor aqui, Moisés, no livro de Gênesis, vai fazer a distinção. Filhos de Deus e filhas dos homens. Aqui tem duas descendências, né? Sim. Eu respeito, né, a visão de cada pessoa. Você pode mandar a sua pergunta para nós aqui. Não se sinta constrangido, né? A gente não vai ficar ofendido com a sua refutação, você que pensa diferente, certo? Mande a sua pergunta, que se eu não souber responder, tem o pastor Gabriel, tem o pastor Jefferson aqui, que são exímios exegetas, hermeneutas bíblicos, que ele vai te responder.
Olha o que diz aqui 2 Pedro 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Meu então, Deus. o texto aqui de 2 Pedro 2 e 4 não fala o pecado dos anjos. Não diz o pecado dos anjos. E nem o texto de Judas 6 e 7. Eu já expliquei para vocês ali, Meu Deus. no original. Agora, a pergunta que não quer calar, eu acho que foi até a pergunta que o Marcos fez aí. O Marcos perguntou assim: então quem são esses anjos que estão reservados em cadeias eternas para o dia do juízo? Se esses anjos de Judas 6 e 7 e de 2 Pedro 2 e 4 não são os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, quem são esses anjos, Jefferson? Meu Deus. Queridos, existem muitas interpretações. Existem alguns que acreditam que esses anjos foram exatamente os anjos que aderiram à rebelião de Satanás. E que desceram com ele do céu. Quem são, né, Eduardo? Isso. Porque o texto vai dizer que eles abandonaram, né, a sua habitação natural, o seu estado original, e foram destituídos. Mas qual foi o pecado deles? Qual foi o pecado desses anjos? Olha só. E eles estão, aqui em Pedro vai dizer, eles estão no inferno. Tem outras traduções, meu querido Jefferson, que vai dizer tártaro. E a palavra tártaro só vai aparecer uma vez na Bíblia. É uma palavra chamada de uma palavra, deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar aqui. É um rapax legômeno. É quando uma palavra aparece uma vez só na Bíblia. E essa palavra tártaro é emprestada da mitologia grega, né? Sim. Aí o Isaac Souza, ele vai dizer: então a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens era tipo de um jugo desigual na linguagem popular? Na verdade, a expressão não é um jugo desigual. Essa expressão jugo desigual, ela se encaixa mais para o homem e a mulher. Sim. O crente que quer casar com a mulher que não é crente, que namorar um jovem que não é crente, né? Isso é um jugo desigual, né? O texto vai até dizer: que comunhão tem a luz com as trevas, Deus com Belial, né? Sim. O fiel com o infiel. Meu Deus. Na verdade, aí é um relacionamento antinatural. Antinatural. É um Olha incesto. só. É até difícil você encontrar assim, um termo que encaixe, né? Porque antinatural é quando um homem tem relações com homem e mulher tem relações com mulher. Então eu estou me utilizando dessa terminologia, dessa expressão, mas é um incesto, é algo abominável. Estou entendendo. Você interpretar que os filhos de Deus ali, sendo os anjos caídos, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Então a minha interpretação, Jefferson e amigos que nos acompanham, é essa. Pronto. Os filhos de Deus ali são os setistas, descendentes de uma geração santa de Sete, e as filhas de Deus são as caimitas, descendentes direto de Caim, uma geração caída e pecadora. Pronto, querido. Então, nosso amado Eduardo, né, ele foi bem aqui transparente no que ele falou, né, sobre os filhos de Deus, eram os descendentes ali de Sete, e segundo essa interpretação, a descendência justa de Sete se misturou com a descendência ímpia, né, de Caim. Em outras palavras, os homens da linhagem de Sete se casaram com as mulheres pagãs, né, da linhagem de Caim. Então, nesta interpretação, como ele já falou, os nefilins, né, os gigantes, resultaram dessa mistura religiosa, né? Isso aqui é supostamente os filhos de Deus, eram os descendentes de Sete, que as perguntas, né, que muitos teólogos têm sugerido de forma errônea, como você foi bem claro nas suas palavras, não é a visão do teólogo, é o que a Bíblia vai respaldar, o que a Bíblia vai nos dizer. É porque assim, Jefferson, permita só um adendo à sua fala, corroborando com a sua fala, porque existem pessoas que interpretam que esses gigantes como se fosse uma anomalia, como se fosse assim, algo genético, entendeu? Sim, tipo aquelas crianças que nascem com hidrocefalia, com algum tipo de anomalia, de deficiência, de anormalidade. E o próprio texto, Eduardo, ele vai relatar, ele vai responder, né, que um dos argumentos para sustentar esta interpretação é o contexto dos capítulos anteriores, né? Exatamente. Você até leu do capítulo 1 até chegar ao 6, né? Em Gênesis 4 é apresentada a geração perversa de Caim. Já em Gênesis 5 é descrita a descendência justa
né, de 7, e como sequência o capítulo 6 parece mostrar uma mistura, né? Ele parece aqui mostrar uma mistura dessas duas linhagens, culminando numa civilização, como é que eu posso dizer aqui? Corrompida, né? Então, respondendo aqui as perguntas dos nossos amados irmãos, e talvez, né, você que está aí, ainda tem aqui uma dúvida, mas os filhos de Deus eram homens poderosos, Jefferson. Essa interpretação ela defende que a expressão filhos de Deus era usada, igreja, como um título atribuído aos reis, aos governantes, aos nobres, homens poderosos daquela antiguidade, né? Como se fosse hoje, no contexto de hoje, homens aí de poderosos, né? Então, vamos se dizer aqui que esses homens, eles não seguiam os mandamentos de Deus, né? Esses poderosos. Ao invés disso, igreja, eles praticavam um governo injusto. Eles faziam o que bem entendiam na busca só das riquezas. E o próprio significado, pastor Jefferson, do nome gigantes, que é Nefilim, significa caídos. Isso. Era uma geração caída, distante de Olha Deus. Só. Distante de Deus. Então, alguns fazem interpretação de como aqueles anjos, aqueles varões de fama da antiguidade fossem homens, sabe, ilustres. Era uma geração totalmente caída. Distante de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui conosco, que acompanhando essa live. Você acha que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele usaria a expressão filhos de Deus, atribuindo a anjos rebeldes? Olha só, igreja. Aí fica para você refletir. Aí Marcos vai dizer aqui, ó, em Judas 6, era anjos caídos? Se sim, porque Lúcifer, que foi o grande articulador da rebelião no céu, é mencionado também. Na verdade, eu trouxe essa explicação na quarta passada, né? Isso. O nome Lúcifer, ele não aparece nos originais. Não aparece. A palavra que aparece lá é Hilel ben Shará, estrela da manhã, né? Hilel, filho. No caso, bem filho. Hilel, luzeiro, aquele que brilha. Olha só. E Shará, amanhecer. Ou seja, brilhante filho do amanhecer. Pronto. Oh, glória. Queridos, nós estamos chegando aqui na reta final. E talvez, Jefferson, quem seriam esses filhos de Deus e as filhas dos homens em Gênesis 6? Eu acredito que foi bem explicado. Sim. Né? E você diz, Jefferson, na tua opinião, quem são? Queridos, eu como sou um cara que estou só entrevistando, é bem difícil afirmar qual a linha de interpretação é a mais correta. Na verdade, pode-se dizer que é impossível eleger qualquer uma das interpretações como a posição oficial das Escrituras. Por quê? Porque ao longo do tempo, importantes estudiosos, eles têm se pronunciado de forma diferente sobre esse tema. Mas nós não estamos apoiados em estudiosos, nós estamos apoiados na Bíblia. Então as opiniões elas ficam divididas por quê? Porque existem fraquezas em todas as interpretações. Existem fraquezas em todas as interpretações. Particularmente eu vou acreditar que a pior de todas as interpretações é aquela que diz que os filhos de Deus e as filhas dos homens são anjos se relacionando com mulheres. Para mim aí é uma das piores interpretações. De fato não há qualquer embasamento bíblico. Se tiver, depois aí você coloca, depois nós vamos ler aí os comentários, mas eu não vejo nenhum embasamento bíblico para tal interpretação. E pegando o gancho do Eduardo para nós encerrarmos, é verdade ali que Pedro e Judas falam sobre anjos rebeldes, né? E ali nas suas epístolas, mas em nenhum momento eles afirmam que tal rebeldia, vão se referir a um relacionamento entre anjos e humanos. O texto não revela que pecado eles cometeram. É verdade, não fala. Mas se você ler o contexto de Judas, a partir do versículo 3 a seguir, que é uma carta de apologética, defesa da fé, ele vai refutar que os falsos mestres, isso, lá fala de apostasia, isso, de pessoas que se apostataram da fé e agora estão pregando doutrinas heréticas, que distorcem isso, totalmente as verdades da Bíblia Sagrada. E em Pedro também vai tratar dos falsos mestres. Então vai falar de apostasia e rebelião. Então não tem consonância eu querer interpretar
de que esses anjos de Judas 6 e de 2 Pedro 2 e 4 fossem os filhos de Deus que pecaram com os filhos dos homens. Não dá para encaixar, gente. O que dá para encaixar aqui é a visão de que houve uma rebelião no céu e eles deixaram o seu estado original e se rebelaram contra Deus, ou seja, se apostataram do estado original deles. E também é verdade, Eduardo, que os anjos, segundo a permissão de Deus, eles podem assumir. Vou repetir aqui, ó. É verdade que os anjos, segundo a permissão de Deus, podem assumir forma humana, de acordo com o evento lá de Sodoma. No entanto, isto nunca, como é que eu posso dizer? Nunca como precedente para relações sexuais, né? Isso não, entre anjos e mulheres. Também eu prefiro não acrescentar uma dupla interpretação às declarações de Jesus lá de Mateus 22, 30 e Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 25. Eu não quero aqui nem me deter sobre isso. Então, agora nos resta duas possibilidades, Eduardo. E vamos aqui deixar alguém falar, mas se você quiser responder, existem só duas possibilidades, igreja. Os filhos de Deus e as filhas dos homens fazem referência aos descendentes de Sete e Caim? Ou será que fazem referência ao relacionamento entre homens poderosos e mulheres em geral? Meu Deus. Eu respeito, assim, pastor Jefferson, eu respeito, né, deixando bem claro que a minha interpretação não é a interpretação absoluta. Sim. Que eu não posso obrigar que uma pessoa que diverge do meu pensamento, que não concorda com a minha interpretação bíblica, querer acatar a minha interpretação. Estou entendendo. Não, você é assim, tal e pronto. Cada um faz uma leitura diferente do texto. Mas eu tenho a plena certeza, a plena convicção, nessa explanação que eu trouxe aqui para você. Eu mostrei o contexto anterior. Isso. E o contexto posterior, lá em Gênesis 10, que vai falar de outra genealogia. Que eu expliquei quarta-feira passada aqui, que o nome Gênesis é um nome grego, significa genealogias. Então Gênesis vai trazer o quê? Vai tratar o quê? De genealogia. Isso. Não dá, gente. Não dá para você encaixar anjo aqui. Não dá. Não dá. Eu tenho plena certeza, irmão Jefferson, sem nenhuma petulância, sem nenhuma arrogância, que a visão mais coerente e mais plausível do texto é de que esses filhos de Deus são os descendentes diretos de Sete, sim, até pelo contexto anterior que eu li aqui para vocês, e as filhas dos homens as caimitas. Pronto. E a visão majoritária, a visão mais defendida e que tem mais consonância. Isso. Mas claro, eu também, o que você falou é certo, as outras visões também, sim, né? Como eu sempre costumo dizer, dentro de uma conversa, aparecem muitas linhas de interpretação, e eu também, Eduardo, eu me apego ao que você está dizendo, né? Pelo um leitor, né, um estudante da Bíblia Sagrada, sobre a descendência de Sete, né? E sempre que nós estamos entrevistando, nós apresentamos as linhas de interpretação, que talvez a você que nos acompanha aí na telinha, talvez você já pensa em outra interpretação. Não, mas eu li, eu estou baseado nessa interpretação. Então nós aqui, se você lançar a pergunta, ninguém aqui vai ficar com raiva. Não. Nós vamos aqui da melhor forma tentar apresentar pela Bíblia Sagrada qual a questão mais coerente bíblica para que nós possamos chegar aqui em um denominador, vamos dizer assim, pela sim, Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Marcos Vieira, saudações de paz. Eduardo, nosso amigo que é o nosso convidado, Isaac Souza, a Francinete Silva, paz do Senhor, Elza Braga, Agberto Lemos, é lá de Aquiraz, né? Nossos amados ali de Aquiraz nos acompanhando, a Ila Maria, a irmã Ila, Deus abençoe, louvado seja Deus, examine a Bíblia, não sei se ele está por aí não, nosso amigo Berg Souza, passou por aí, Regivando, Deus abençoe, logo logo tu está aqui, eu vou trazer o Berg aqui, o Berg vai falar sobre Trindade. Eita! O Berg vai estar falando aqui sobre Trindade, eu vou marcar para ele vir aqui, depois ele vai pegar aqui não sei se vai dar tempo explicar, em uma aula, em uma conversa, vamos dizer, maratona. Essa é uma aula, né?
E se não der, a gente já marca para a segunda. Se não der na segunda, a gente fala na terceira. É bom que é trindade, é 3, né? Vamos lá falar de E o pastor Jefferson, e falando em Regivando, né? Ele vai estar conosco sábado à tarde. Pronto, para presentear o seu programa aí, querido. Isso, fazer o meu merchan aqui, vender meu peixe, né? Sábado, a partir das 5 horas da tarde, nosso programa Teologia Bíblica, você pergunta e a Bíblia responde, né? Vai estar conosco o nosso querido amigo Regivando Fausto. Ele vai estar discorrendo a temática, o arrebatamento da igreja. Olha só. Será antes ou depois do período tribulacional? Meu Deus. Então isso é uma dúvida, né? E existem 3 correntes, né, mais conhecidas, que é o pré-tribulacionismo, que acredita que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, o mesotribulacionista, que acredita que será no meio da grande tribulação, e o pós-tribulacionista acredita que vai ser depois da grande tribulação. Então, eu vou trazer ele aqui, vou trazer também outro que acredita no pré, no meso. O meso vai ser difícil, eu não sei se eu vou encontrar não, né? Porque é uma visão minoritária, mas eu vou estar trazendo, né, irmãos que defendem essas 3 interpretações. Vou trazer o pós, vou trazer um pré e o meso. Aí os irmãos vão tirar suas próprias conclusões. Você vai analisar pela Bíblia Sagrada e vai ver qual visão, né, qual interpretação tem mais coerência e consonância com os textos bíblicos. Glória a Deus. Amém, Eduardo. Lá você encontra o Eduardo no YouTube, Eduardo Medeiros. Sempre aí nas redes sociais ele está publicando. Se inscreve, né? Se inscreve lá, não é só entrar, vai lá, se inscreve, tá bom? E você também aqui, compartilha com alguém no nosso canal. Vai lá, compartilha com alguém. Olha, toda quarta-feira tem esse programa aqui. E tem a programação também aqui do ICR, né, da Igreja Cristã Remanescente. Amanhã nos acompanha aí no culto de doutrina, estarei ministrando uma palavra. E o clamor do meio-dia, tem um clamor da madrugada aqui pelo canal do ICR, Igreja Cristã Remanescente. Querido, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pastor Jefferson, pastor Gabriel, pastores presidentes da ICR TV, pelo convite que me foi feito, pela confiança. Glória. E você vai voltar. Vou voltar? Logo, vai. O pessoal gostaram aí, né? Gostaram. Na primeira pediram o bis. Se não tivesse gostado, o povo tira daí. O povo não perdoa não, Eduardo. Então pronto. Não perdoaram nem Jesus, quanto mais nós. Então eu quero agradecer o convite dos meus amigos abnegados aqui, né, pastor Glória. Gabriel. E agradecer mais uma vez o pastor Gabriel por ter cedido aqui o espaço da igreja, do seu podcast, né? De toda a sua aparelhagem de som, para a gente fazer o meu programa todos os sábados aqui, Glória né, gente? a Deus. E os irmãos que são inscritos no canal ICR TV, por gentileza, gente, emigre também para o meu canal. Olha aí, Se viu? inscrevam lá, Eduardo Medeiros, ative o sininho das notificações, para você estar por dentro de todo o conteúdo que nós postarmos lá, tá certo? Deixa o like, né? Para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. É mesmo. E lance para que outras pessoas assistam também. Glória. E sejam abençoadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gratidão, que Deus abençoe. O Jefferson já falou que eu vou voltar aqui. Então, os irmãos gostaram, né, gente? Desculpa, gente, que eu sou muito prolixo. Eu rodeio muito, mas é porque eu gosto de explicar bem explicado. Tem que explicar, né? Eu não gosto de deixar o meu ouvinte confuso, na dúvida. Então, eu procuro o máximo ser transparente, cristalino, respaldado, claro, nas Escrituras Sagradas. Amém, queridos. Deus abençoe. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui. Nós acreditamos que é um amigo ali, uma cidade vizinha que vai estar aqui. Louvado seja Deus. Pré-tribulacionismo, olha só. Leva o Eduardo para falar do pré-tribulacionismo. É o Regivando Fausto aqui falando. Logo nós vamos lhe trazer aqui para estar falando sobre o pré. Eu conheço aí alguns irmãos que é pós, os irmãos que é meso. Eu conheço aí alguns irmãos que eles trabalham nessas 3 linhas de interpretação, né? E qualquer coisa eu vou lhe passar o contato aí de uns irmãos para vir aí para o seu programa, Eduardo, que eles trabalham, um é pós, um é meso e por aí vai. Mas nós acreditamos que será bem produtivo e você vai estar por aqui também, Regivando. O povo gostou, estou programando aqui só, mas o pastor Gabriel, só um tema para você vir aqui novamente. Amém? Glória a Deus. O Regivando não perdoa não, viu? Perdoa não, falando sobre o pré, né? Uns é pré, uns é pós. PRE ou é PRO? Outros é meso, mas se garanta Tu é o que, Eduardo? Eu sou pós-tribulacionista. Tu é pós, né? Tu desde tanto disse que era pré.
Não. Eu só posso... Edivando nos ajuda aqui. Ô, glória. Uma benção. O Berg aí é Rabone. Ele foi lá para o Maracanã dar trabalho para os pastores por lá. Glória. Tô brincando, meu amigo Berg. Tu mora no coração. Queridos, vamos orar. Vamos aqui agradecer. Obrigado aí por vocês nos aturarem, né, por essas duas participações. E nós acreditamos que vem tema muito polêmico, vamos dizer assim, mas que nada que a Bíblia Sagrada ela não venha revelar. Você pergunta e a Bíblia responde, né? Pronto. Ô, glória. Afunda o prego. Ô, glória. Eduardo, ora por nós. Muito bem, meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por essa programação tão abençoada, programa Conversa de Cristão, todas as quarta-feiras, a partir das 19 horas. Fica ligadinho aí, viu? Muito obrigado aí por vocês que pediram bis, para a gente voltar aqui, para a gente esgotar esse assunto. Eu espero ter contribuído com os meus irmãos em Cristo Jesus, eu espero ter respondido, né, ter elucidado as dúvidas, os questionamentos que você tinha, tá certo? Deus abençoe, vamos orar, fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor e bispo das nossas almas, Deus que está entronizado entre os serafins e entre os querubins. Eu quero nessa noite da graça, por essa conversa tão edificante, tão produtiva, tão proveitosa, tão elucidadora, e eu tenho certeza, Pai, que as dúvidas, que os questionamentos que os teus servos tinham foram respondidos aqui, meu Deus, pela tua palavra, porque a palavra de Deus se explica por si só. Meu Deus, abençoando a vida do pastor Gabriel Renan, pastor presidente da ICRTV, que essa igreja continue crescendo, tanto em qualidade como em quantidade, enviando homens e mulheres, meu Pai, capacitados para somar nesta obra. Abençoe sua esposa, toda a igreja que está sobre os seus cuidados pastorais, dando ele visão, sabedoria, estratégias para conduzir esse rebanho, meu Deus. Abençoe também vice-presidente desse ministério, presbítero Jefferson Souza, adjunto de sua mundigna esposa, de sua família, do seu ministério. Continua usando este homem com autoridade, com ousadia e com muita maestria para a glória do teu santo nome. Te peço também uma bênção especial por todos os nossos irmãos e irmãs que entraram conosco, que deixaram o seu comentário, que fizeram suas perguntas, que deixaram o seu like, a sua contribuição. Abençoa o lar de cada um, o Senhor sabe as lutas, as adversidades, as crises que cada um enfrenta, mas eu profetizo a bênção e o milagre na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. E sábado também o nosso programa, a partir das 5 horas, a temática que será trabalhada, com certeza também será uma tarde muito produtiva e abençoada. E assim, Senhor, obrigado por tudo. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardando e nos livrando de todo mal. Abençoa minha esposa que ficou em casa, meu filho, fica conosco. Essas bênçãos eu te oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que acredita, confirma dizendo... Amém. Coloca o teu amém, digita aí o teu amém. Não esquece, você pode nos ajudar com esta obra. Está aí o Pix aí na descrição. Fica na paz. Até quarta-feira, em nome de Jesus.